Paz do Senhor, igreja. Graças a Deus também aos irmãos que nos acompanham pela live, né? Que estejam todos em paz também. E o nosso prazer, a nossa alegria, a nossa satisfação de poder estar na casa do Senhor, fazendo aquilo que o salmista disse, né? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, irmãos. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Então, nós estamos aqui com alegria no coração, por podermos estar na presença desse Deus que é soberano, né, irmãos? É soberano sobre tudo e sobre todos. Ele é o Senhor, igreja. Nós vamos meditar na palavra de Deus, no livro de Neemias, o capítulo 1. Glória a Deus. Dia de bastante chuva, né, irmãos? E a gente tem a preocupação, né? Porque nós sabemos que não é fácil um dia como esse, porque a chuva, ela tumultua, né? A chuva é sempre bênção, né, pastor? Chuva é sempre bênção, né? Só que ela tumultua o trânsito, né? Desencoraja alguns. E a gente tem a incumbência diante de Deus, de que vale a pena nós estarmos aqui. E a gente tem, então, ciência dessa responsabilidade, porque está frio, chovendo, e que Deus, então, através do Espírito Santo, possa nos dar graça para podermos, irmãos, nos alimentar da palavra do Senhor nosso Deus, que é vivo, irmãos, Neemias, capítulo 1, nos diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome.
E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Graças a Deus, irmãos, pela palavra do Senhor, qual nós intitulamos Para que servem os muros? Qual a serventia dos muros? Para que servem os muros? Nós, irmãos, estamos diante de um Deus vivo, poderoso, santo, Deus de coisas sobrenaturais. É esse Deus que nós servimos. Nosso Deus não está morto, Ele está vivo, Ele está presente em nosso meio. Quando nós, então, falamos desse Deus, irmãos, é um Deus que Ele vai até mesmo porque Ele é soberano, conforme nós louvamos agora. Então Ele vai contra a natureza, contra a física, Ele vai contra todas as leis, porque Ele pode fazer isso. Então é um Deus, irmãos, que Elias, ele joga água, pede para jogar água, para pegar fogo. Não é tremendo isso? Isso não é maravilhoso? Ele fala, não, pode jogar água aí. E Deus vai mandar fogo. Ele não pediu para jogar querosene, nem gasolina, nem álcool, nem nada. Joga água, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. É diante desse Deus nós estamos. O nosso Deus, irmãos, é aquele Deus que quando aquele aluno da escola de profeta ali deixa o machado cair lá no rio, e o machado não era dele, era emprestado, e Deus faz o machado flutuar, ferro flutuando, vindo à superfície da água. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos, Esse é o Deus poderoso, e é diante desse Deus que nós estamos a cada dia, irmãos, Então nós temos que testemunhar, de dizer que esse Deus é um Deus que faz coisas tremendas, é um Deus que é poderoso, que é maravilhoso, é um Deus que também toca dentro da gente, é um Deus que é amor, e Ele colocou amor dentro de nós, Ele colocou amor dentro dos seus, é um Deus que é zeloso, Ele colocou zelo dentro dos seus filhos, e diante, irmão, de tantas propostas que o mundo, presente século, tem para as vidas, para as pessoas, nós temos a proposta de Deus, a escolha, entre dois caminhos, entre a vida e a morte, é a escolha que nós temos. E nós, irmãos, dentro de tantas situações, que o povo de Deus, por causa da sua rebeldia, por causa do seu distanciamento de Deus, se envolveu em muitos apertos, em muitas situações indesejáveis, e levados cativos, perecendo muitas vezes, dores, e tantas coisas. Nós chegamos aqui em Neemias. Neemias era um homem muito especial. Quando a gente lê o livro de Neemias, a gente percebe que ele era uma pessoa especial, uma pessoa diferenciada, uma pessoa que tinha esse grande amor que é demonstrado já aqui no capítulo 1. Ele estava bem, ele não era egoísta, ele estava bem empregado, ele tinha uma boa moradia, tinha boa comida, tinha um serviço, tinha um emprego de honra, um emprego de destaque, um emprego que não era um empreguinho qualquer, ele era copeiro do rei, ele se apresentava, estava ali servindo o rei e tudo mais. Mas dentro, irmãos, desse processo, dentro desta vida dele, ele se encontra com um dos seus irmãos, é o que diz. No ano 20º, estando eu em Suzã, fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, se encontraram. Não sabemos quanto tempo que eles estavam
distante uns dos outros. Mas eles se encontraram. Se encontrar alguma pessoa hoje, é muito mais fácil, porque existem meios que naquele tempo não existia. Que não existia. E quando ele encontra, ele já se preocupa, ele já pergunta como é que estavam os seus irmãos, quer dizer, os seus patrícios, os seus compatriotas, como é que eles estavam. Como é que estava a vida deles, como é que estava a situação deles. Ele podia, muito bem, não perguntar nada, não saber de nada, mas ele tinha esse cuidado, ele tinha essa preocupação, que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Como é que eles estão e como é que está a cidade também. E o retorno que ele tem, irmãos, a informação que ele recebe, não é muito agradável. Talvez não fosse aquilo que ele esperava. Talvez não era a notícia que ele queria receber. Porque, irmãos, está dentro de nós não queremos receber notícias ruins. Nós não queremos receber notícias que a gente vai saber que alguém que é próximo a nós, ou até mesmo um familiar, ou um conhecido, ou um amigo, ou um compatriota, que não está bem. Se a pessoa tem sensibilidade, Neemias tinha sensibilidade, ele não vai ficar bem. E quando, irmãos, é dito para ele a situação que estavam ali os seus irmãos, ele ficou espantado. Ele ficou espantado, porque os seus irmãos que ali se encontraram com ele, foram bem objetivos. Porque muitas vezes, para dar uma notícia boa, as pessoas empurram uma outra. Mas para dar uma notícia ruim, não, vai você. Não vai você. Fala você. Não é muito agradável, a não ser que a pessoa já seja do mal mesmo, e gosta de estar falando coisas ruins, a respeito de situações ruins. Então, irmãos, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria. Veja bem, sem rodeio, estão em grande miséria. A situação não está boa, está caótica, estão em grande miséria. E quando a gente, irmãos, eu fiquei pensando, meditando, porque miséria já não é um termo muito bom. Agora, a grande miséria já é bem pior. Já é bem pior, a pessoa já está numa miséria. Não, está numa grande miséria. É assustador, não é, irmãos? Você saber que tem alguém que você conhece, alguém que você ama, alguém que você gosta, alguém que você tem apreço por ele, está numa situação dessa, dói dentro da pessoa. E hoje, irmãos, quantas pessoas nós vemos que estão em grande miséria, aonde nós vivemos, por onde nós andamos, quantas pessoas que nós vemos aí em grande miséria. Nós estamos aqui, está chovendo, está frio, os irmãos estão todos agasalhados, vão terminar o culto, cada um vai para a sua casa, vai pegar ali o seu cobertor, vai deitar na sua cama. E ainda que quando vem um ventinho ainda, não sei por onde esses ventos acham espaço ainda para entrar, lá dentro do quarto, debaixo da coberta, o vento ainda acha lugar para entrar, A gente se encolhe e puxa, mas tem pessoas que estão em grande miséria. Eles vão dormir molhado, vão dormir no cimento. Isso é grande miséria. E para conseguir viver assim, eles estão tomando cachaça. Eles estão bebendo para poder se aquecer. Estão em grande miséria. Enquanto isso está acontecendo, as igrejas não estão fazendo como Neemias. Uma grande parte das igrejas estão preocupadas com a política. Estão fazendo palanque político nos seus púlpitos. Enquanto tem pessoas precisando
de um braço para sair dessa grande miséria. E não só a miséria social, mas a miséria espiritual. Sabe o que é miséria? Eu vou usar um termo bíblico. Miséria sobre miséria. Certa feita eu fui, o telefone tocou, era um pouco depois das 4 da manhã, que tinha uma pessoa perturbada. Falei, mas meu Deus, ela de demônio me acordar. Aí nós fomos ali, até aquela casa, um barraquinho muito simples, muito pequeno, e com muita gente lá. Só tinha não era nem um colchão, um pedaço do colchão, uma espuma. E aí quando eu entrei naquela casa, né, era 4:30 para 5 da manhã, imagina a alegria que eu estava. Né? 4:30, 5 da manhã. Mas aí você vê que alguém que está numa grande miséria. Aí eu cheguei ali e encontrei a miséria social e a miséria espiritual. Sabe, irmãos? Então nós estamos aqui, igreja do Senhor. Nós estamos no conforto, na presença de Deus. E o conforto talvez não seja aquele conforto social que todos nós tenhamos, mas nós temos o conforto da palavra de Deus, o conforto do Espírito Santo, irmãos. Que ainda podemos ser aquecidos diante desse momento tão caótico que o mundo está vivendo, está atravessando. Sabe, igreja do Senhor Jesus? E Neemias recebe essa informação. Sabe, estão em grande miséria. E a situação deles é essa. A situação deles é grande miséria. E os muros, o muro de Jerusalém fendido. Para que servem os muros? Estão abertos, estão com brechas, estão destruídos. Perdeu toda a sua serventia para que ele foi edificado. E as suas portas queimadas a fogo. As pessoas na miséria, a cidade destruída, e Neemias no conforto. Tem que ser muito crente, né? Eu vou sair daqui desse conforto que eu estou, do palácio do rei, e vou me dirigir até aqueles que estão em grande miséria. Eu estou dormindo bem, eu estou bebendo bem, eu estou comendo bem, eu estou no conforto, só que ele era altruísta, ele tinha amor pelo próximo, tá, irmãos? Então, quando ele sabe de tudo isso, ele já começa a ter um comichão, sabe? Quando você tem alguma coisa que você não pode resolver na hora e você já começa a ter um comichão dentro de você ali, aquilo vai te incomodando, parece que vai fervendo dentro de você, vai borbulhando dentro de você, vai te incomodando, vai te impulsionando, e você já começa a pensar no que você vai fazer mediante aquela situação, mediante aquele caos, mediante aquele problema que não é seu, mas passa a ser seu a partir do momento que você é um cristão, que você tem amor no seu coração. Esse problema não é meu, mas ele passa a ser meu, porque eu sou um servo de Deus, eu sou um cristão. Então esse problema passa a ser meu. A gente não é indiferente. Tá, irmãos? Então Neemias ele já começa a arder dentro dele dessa maneira. E quando ele ouve essas palavras, ele diz que ele se assentou e chorou. Se assentou e chorou, planteou. E esteve por alguns dias lamentando. Tá, irmãos? Tem gente que hoje lamenta porque não pode comer a pizza toda sexta-feira, não é? Lamenta por coisas insignificantes. Mas ele lamentou pela grande miséria dos seus irmãos. E quando, irmãos, nós vemos que essa miséria, ninguém programa, ninguém faz um planejamento para se tornar miserável.
Ninguém faz um planejamento para se tornar miserável. São circunstâncias da vida que levam muitas pessoas a essas situações. Tem muitas pessoas de berço que estão em miséria. Tem muitas pessoas com diploma na parede lá da sua casa, mas estão em miséria. Estão, precisando, estão chorando, estão sofrendo. Tá, irmãos? Tem muita gente que outrora foi famoso e hoje está em miséria. E nós louvamos a Deus, porque podemos estar aqui na presença do Senhor, igreja. A noite fria, o dia todo chovendo, mas nós estamos aqui, na presença de Deus, louvando ao Senhor. Alguns estão na sua residência, acompanhando o culto, E tudo isso, irmãos, é para nós refletirmos. Para que servem os muros? Para impedir alguém de ultrapassar? Para que servem os muros? Para dar segurança. Quando a gente vê aqueles filmes lá, medievais, quando construíam os castelos, tudo lá no alto, bem protegido, Até que o chinês inventou a pólvora, Chinês é problema já faz tempo, irmãos? Chinês é problema já até que o chinês inventou a pólvora. Aquilo que era segurança passou a ser um alvo fácil. Porque não existia a pólvora, então era sua lança, sua flecha. Não é verdade? Aí o chinês inventou a pólvora, acabou toda aquela proteção, aquela segurança. Irmãos, onde é que nós depositamos a nossa segurança? Quem é a nossa proteção? Quem é aquele que realmente cuida de nós? Tá, irmãos? O Davi, ele tinha um batalhão de elite. Os valentes de Davi. Homens que corriam risco de vida por ele. Quando ele pensa alto, com vontade de tomar da água da cisterna, de estar lá distante, e alguns dos seus ouviram e foram lá buscar água para ele. E ele não tomou aquela água, ele disse: ai de mim de tomar água que poderia ter custado a vida. Isso é um espírito nobre, irmãos. Mas por que eu estou dizendo isso? Mas, tendo todas essas pessoas, ele dizia, que em paz ele ia deitar, porque só o Senhor podia fazê-lo estar em segurança. A segurança dele não estava naqueles soldados tão somente. Então, irmãos, muitas vezes aquilo que é segurança para a pessoa, deixa de ser da noite para o dia. Situações adversas acontecem, os muros já não protegem mais. Eu já não tenho mais a figura paterna, eu já não tenho mais aquele emprego, eu já não tenho mais aquela pessoa, eu já não tenho mais, aquele recurso. Para que serve aquele muro, aquela segurança deixou de existir. E nesse momento nós precisamos do quê? Precisa de um Neemias. Um só, irmã Sandra. Quantos estavam lá em Jerusalém? Bastante. Mas um só se sentiu incomodado com aquilo. Não precisa começar em todos, mas Neemias, começou nele. Ele se sentiu incomodado com aquilo, ele chorou, ele pranteou. E ele então decidiu que era por ele que aquilo podia mudar. Ele tinha uma chama. E essa chama que nós precisamos ter dentro de nós, irmãos. Essa chama que a igreja precisa ter dentro dela. Essa chama altruísta, de sentir a miséria do outro, a grande miséria que o outro está passando. Então, não é só a miséria, porque às vezes a pessoa está até num conforto. Está até num conforto. Mas está numa miséria. Certa feita, nós somos numa residência, até eu já conversei com o pastor uma vez em casa, lá na Praça Pan-Americana.
E quando nós chegamos naquela casa, para mim não exagerar, a sala era desse tamanho aqui, ó. A sala da casa era desse tamanho aqui. Tinha tanto sofá lá que eu nem sabia onde que eu ia sentar, onde que eu podia sentar. Eu tinha até medo de sentar. A mulher era uma escritora. E ali, tudo aquilo, mas estava numa miséria. Por isso que nós estávamos lá. Estava numa miséria espiritual. Né, precisando. E tinha ali carrancas, tinha estátua de Buda, e tinha aquelas carrancas de madeira, vários ídolos ali. E eu olhando para aquela mulher, ela olhando para mim, e a gente começa a pensar, como muitas vezes isso daí não significa nada, não ajuda a pessoa. Porque quando você tem Deus, você tem paz, você tem segurança, as coisas podem estar ainda até ao contrário daquilo que a gente imaginou, mas nós temos um porto seguro, e esse porto seguro é o Senhor Deus, é o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Aí é que reside a diferença, irmãos, aí é que reside a diferença. Aí eu olhei para aquela senhora, e ela esperando, e os irmãos que me acompanhavam esperando também alguma coisa. Eu falei, meu Deus, né? Estou diante de uma pessoa tão rica, numa casa tão luxuosa, mas não deu nem um cafezinho para nós, viu, pastor? E eu olhei para aquelas carrancas, aquelas estátuas, aquelas imagens, e disse para ela assim, Djavan tem uma música, para aquela senhora eu falei, e ela entendeu o que eu falei. Djavan tem uma música, e a frase dessa música é assim, ó, sabe lá o que é morrer de sede em frente ao mar? E quando eu falei assim, as lágrimas caíram, porque ela entendeu aquilo que eu falei para ela. Falei assim, ó, tudo isso aqui, olha, essas carrancas, essas imagens, essa estátua de Buda, é uma água que não mata a sede, que não sacia. E aí, foi a porta de entrada. O que eu estou querendo dizer, irmãos? Que muitas vezes as pessoas, elas estão no conforto, tudo, mas tem uma miséria espiritual, tem uma necessidade, tem uma sede, uma fome, não de arroz, não de feijão, nem de carne, nem de água, mas é sede e fome da palavra de Deus. E muita gente que está dentro da casa de Deus está perdendo essa fome, está perdendo essa sede. E nós não podemos perder essa fome, essa sede da palavra de Deus, das coisas de Deus. Irmãos queridos, e Neemias ali, irmãos, e tudo isso, ele pega, vai orar a Deus. E vai orar a Deus, vai falar com Deus, Deus grande, Deus tremendo. Deus sabe de todas as coisas, Deus é soberano, porque ele tinha que depois falar com o rei, né? E no capítulo 2, o rei olha para ele e fala para ele o que está acontecendo. E ele diz assim, porque eu nunca tinha estado triste diante do rei. Tem pessoas, talvez, que o Senhor nunca viu triste. Tem pessoas que, às vezes, os irmãos nunca viram triste, que às vezes só vê em hora boa, em momentos agradáveis. E quando você vê aquela pessoa triste, o rei se espantou. O rei nunca tinha visto Neemias triste. Por quê? Não estava doente, estava bem. Então, ele começa a expor para o rei o motivo da sua tristeza, o motivo da sua dor, o motivo daquilo que lhe fez sofrer instantaneamente. Sabe, irmãos amados, igreja do Senhor Jesus, e aqueles que estão nos ouvindo na sua casa, essa insensibilidade, essa cauterização do coração de muita gente, essa cauterização do coração da igreja, precisa ser tocado, precisa voltar a ter sensibilidade. Sabe, irmãos amados, então, é o resgate, resgatando, trazendo de volta aquilo que estava perdido. Então, é preciso a igreja
precisa resgatar a sua identidade. E não ter uma identidade falsificada, mas resgatar a sua identidade. Sabe, irmãos? Porque muitas vezes a igreja, e quando eu estou falando da igreja, eu não estou falando aqui da conversa, estou falando da igreja no contexto geral, a igreja universal, não a universal do Reino de Deus, a igreja no geral, os irmãos já entenderam, né? Qual a identidade da igreja? Quantos irmãos? Com propostas, eu posso dizer proposta indecente, que promete coisas para as pessoas que não vai acontecer. Sabe, abusando da miséria da pessoa, do sofrimento, da dor da pessoa. Sabe, que vai resolver o casamento da noite para o dia. Que vai tirar a pessoa e vai torná-la rica da noite para o dia. Que vai resolver tudo, a pessoa conheceu Jesus, foi para a igreja hoje, está dizendo que amanhã já vai estar tudo bem. E nós sabemos que não é assim. A identidade da igreja, ela tem que ser verdadeira. Tá, irmãos? Tem que ser verdadeira. Por que tem muita gente decepcionada com a igreja? É por causa disso. É por causa disso. Então, irmãos, e nós precisamos a cada dia resgatar o trabalho que tem sido feito pelo pastor André, aqui conosco, é maravilhoso, resgatando muita coisa, tá, irmãos? Preciso saber quem somos, saber quem nós somos, enquanto igreja, saber qual é o nosso papel, para que nós estamos aqui no mundo, para que Jesus deixou a igreja aqui no mundo. Então, irmãos, não foi para enriquecer. A riqueza não é pecado, viu, irmãos? Desde que ela seja lícita. Desde que ela seja realmente fruto do trabalho e tudo mais. Seja pelos meios lícitos. Mas essa não é a proposta da igreja. Sabe, não. Então, se você não for rico, se não tiver um carro do ano, aqui todo mundo tem carro do ano de 2015, de 2010, todo mundo tem carro do ano aqui. Não, irmãos, não é essa daí. Preciso resgatar nossas ligações de relação como família. Quem foi que comoveu Neemias? Foi quando ele soube dos seus irmãos, dos seus compatriotas. Sabe, saber como é que estavam e não serem indiferentes, porque se a gente for indiferente com os nossos, se a gente for indiferente com aqueles que estão próximos a nós, quanto mais com aquele que nós não conhecemos. Então, resgatar isso, irmãos, sabe? Ter amor pela família, ter amor pelos seus. E quando alguns dos seus não estiver bem, sentir isso também diz o quê, irmã Kátia? Alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Tem gente que só quer se alegrar, só quer estar junto na hora do churrasco, na hora da pizza. Mas quando é ali um momento de dor, não quer participar, não quer estar junto, não. E Neemias não se preocupou com nada disso. Ele deixou tudo que ele tinha. Sabe, irmãos? Porque às vezes a preocupação de deixar, de perder aquilo que é de mais valor, mais precioso. Davi, quando ele estava em eminência ali, diante de Deus, diante do seu erro, ele se preocupou com o quê? Não retires de mim teu Santo Espírito. Ele não falou, não retire de mim a minha coroa, não tire de mim o meu reino, não tire de mim o meu trono, não tire de mim a minha posição, mas não, ele se preocupou, foi com o lado ali, que ele estava diante de Deus. Muitos estão preocupados. Não retire, não pode tirar a minha posição,
Não pode tirar isso de mim. Não, irmãos, nós temos que ter o desejo de Deus de não retirar de nós aquilo que nós mais temos de valor, que é o poder dEle, a graça dEle, a unção de Deus, o poder de Deus, o Espírito de Deus, porque sem o Espírito de Deus, irmãos, nós somos igual o bambu, nós somos oco por dentro, não temos nada para oferecer a ninguém. Então, irmãos, nós precisamos viver esse momento de resgate, de resgatar, sabe? Resgatar o amor que muitos estão perdendo, porque o que diz a Bíblia? Que a multiplicação da iniquidade, o amor de muitos iria esfriar. Sabe? Quantos que não fazem, não têm esse sentimento. E quando, irmãos, nós temos esse sentimento, desse espírito que tinha em Neemias, é maravilhoso, igreja. Tá? Então, precisamos despertar o nosso interesse pelo reino de Deus. Aquele que tem isso despertado dentro dele ainda, ele não se importa com a chuva, não se importa com o frio, não se importa com o vento, não se importa com o calor, não se importa com nada disso, porque tem dentro dele ainda um interesse. Sabe quando a pessoa perde o interesse por alguma coisa? Perde o interesse por uma outra pessoa, perde o interesse por algo, seja lá o que for, em vários âmbitos da nossa vida. Mas nós não podemos perder o interesse pelas coisas de Deus. Nós não podemos perder o interesse pela casa de Deus, aleluia. Por isso, irmãos, é que nós precisamos então estar ligados na videira, sabe, igreja do Senhor? E é preciso enxergar a real situação. Porque tem pessoa que mascara. Aqueles irmãos de Neemias, eles podiam muito bem, eu não vou deixar ele preocupado, não. Eles podiam falar, tá tudo bem, estou bem. Porque tem pessoas que mascaram, não mascaram situações. Tá tudo bem. Tem o jargão, né? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Mas tem hora que a coisa está ruim. E não é vergonha falar que a coisa está ruim. Não é vergonha falar que a coisa não está bem. Não vamos chegar na situação de grande miséria. Mas se não estiver bem, eu estou com dor. Vou falar que eu estou com dor. Eu estou com sede. Vou falar que eu estou com sede. Eu estou com fome. Eu vou dizer que eu estou com fome. Sabe, irmãos? Não, eles podiam mascarar. O povo lá está bem. Jerusalém está bem, está tudo tranquilo. Não, eles foram realizar. Neemias, então, irmãos, entra nesse processo de angústia, não por ele, mas de angústia pelo povo, por aqueles que ainda que longe deles, fez com que ele ali sentisse a dor do outro. Sabe, irmãos? Então nós aqui estamos, e podemos nos alegrar por isso, e que nós temos dentro de nós esse sentimento que muitos têm perdido. Para a pessoa tanto faz chover como fazer sol, ir para a casa de Deus ou não ir. Tanto faz, não, irmãos, não tanto faz não. Nós temos que ter o desejo, nós temos que ter a fome, nós temos que ter a sede, nós temos que ter o amor, nós temos que ter sentimento. Sabe como que a pessoa vive, né? Sem sentir certas coisas como Neemias sentiu. Passar e achar que aquilo é normal. Aquela coisa é assim mesmo. Não muda. Se não mudasse, muitos de nós não estaríamos aqui. Nós estamos aqui porque situações mudam, aleluia, Jesus. Nós estamos aqui porque vidas mudam. Nós estamos aqui porque famílias mudam, são transformadas. Sabe, irmãos queridos, igreja do Senhor Jesus? Então, não é sempre assim, não. Nós não podemos nos conformar. Não vos conformeis com este mundo de miséria, esse mundo, irmãos, de tanto lixo,
que estão querer fazer descer goela abaixo das pessoas. Não, irmãos, Neemias, ele não se conformou de saber daquilo. Grande miséria. Os muros fendidos, acabou a proteção, acabou a segurança. Qualquer um entra, qualquer um sai. Já viu um terreno, chamado terreno baldio, né? Que a pessoa vai lá e faz um muro, mas não constrói nada, fica ali. Daqui a pouco o vizinho da frente tira entulho, ele olha, ele vai jogar onde? Vai jogar lá no terreno baldio. Daqui a pouco o outro vê, eu vou jogar ali também. Aí eu não vou jogar por cima, eu já vou quebrar aqui o muro, vai ficar mais fácil de passar. Por quê? Porque perdeu a segurança. Então tudo aquilo que é o lixo lá, de outras pessoas, entulho, daqui a pouco o dono do terreno aparece lá e vê como é que está a situação da sua propriedade, que ele deixou limpa, está ali cheia de entulho, cheia de lixo, cheia de tanta coisa. E o coração do crente não pode ser um terreno baldio. A nossa vida não pode ser um terreno baldio, senão, irmãos, o vizinho, aquele que anda ao nosso derredor, bramando como um leão, mas ele não é o leão, mas ele anda bramando como um leão, buscando aquele que possa estragar. Ele começa a jogar o lixo dentro, começa a jogar a sujeira dentro. Mas nós temos, irmãos, ao nosso lado, o verdadeiro, o leão da tribo de Judá, aleluia. Mas nós temos então que cuidar, nós temos que zelar dessa terra. Nós temos que cuidar dela, irmãos, tá? Igreja do Senhor Jesus. Nós tivemos uma era, né? Das coisas imediatas, né? Tem os irmãos que já passaram dos 35 anos como eu, quando a gente precisava, às vezes, de um dinheiro que estava no banco, né? Tinha que se deslocar até o banco, ficar na fila, dar o cheque lá para o caixa. Aí o caixa ia lá naquele arquivo, né? Pegava a ficha, conferia, aí dava a baixa, e era todo esse processo. Hoje em dia, tem um caixa eletrônico, 500 metros da casa da pessoa, ele vai lá, trava um minutinho, ele já fica nervoso, já fica bravo. E ele tinha todo esse processo. Então nós vivemos, irmãos, tá? Neemias, quando ele soube da notícia, ele não saiu correndo, desespero, não. Ele sentou, ele chorou, e naquilo ele estava planejando alguma coisa. Não, eu tenho que resolver isso agora. Não, irmãos, não adianta, não é porque viu ali, você vai tirar a pessoa, viu a pessoa lá no fogo, você vai correndo pôr a mão, você vai se queimar junto com ela. Não, ele pensou, ele chorou, ele pranteou, ele se preparou, ele foi falar com o rei, sabe, igreja? Depois que ele foi ainda pedir carta, foi ter material para que depois ele fosse lá fazer aquilo que já tinha nascido no coração dele. Hoje a pessoa aceita Jesus, hoje, amanhã quer ser pastor, a pessoa aceita Jesus hoje, amanhã já quer estar aqui em cima cantando, quer estar falando. Não, é uma geração, irmãos, que não tem paciência, Eu estava trabalhando no sábado, pastor, lá na loja, aí chegou uma senhora lá, né, e ela pediu umas coisas lá, e do jeito que ela pediu, eu já percebi que era para a igreja, né. Não, porque eu estou atrasada. Eu falei, calma, mulher. Sai do Salmo 70, vai para o Salmo 40. Ela pegou aí, parou. Eu falei, não é para a igreja? Daí eu já percebi que é para a igreja que a senhora está comprando. Eu falei, sai do Salmo 70, vai para o Salmo 40. Eu falei, só teve tanto tempo. Eu falei, quando que é a sua festa? Ela falou assim, é agora, 5 horas da tarde. Mas a senhora veio agora, vamos com calma, vamos fazer. E as pessoas são assim. Irmãos, é uma geração que não sabe esperar. Tem pessoa que não quer ir para a escola, ele quer comprar o diploma. Ele não quer ir para o seminário, ele quer ir na Praça da Sé e comprar um diploma de pastor.
Sabe, ele não quer ir para a faculdade de medicina, ele compra um diploma de medicina. E quantos que a gente ouve aí, por quê, né? Não quer passar pelo processo. Sabe, irmãos queridos, igreja do Senhor Jesus. E Neemias, ele vendo tudo aquilo, irmão, sabe? Por todo o avanço da medicina, todo o avanço da ciência, o dia continua tendo 24 horas, viu, irmãos? O dia continua tendo 24 horas. O ano continua tendo 365 dias. E o bissexto, 366. O mês continua tendo 30. Setembro 30, outubro 31, novembro 30, dezembro 31. Continua tendo, sabe, não adianta, não vai ter como resolver isso. Às vezes, alguém já perdeu o sono, porque quer que o dia amanheça logo, porque tem uma coisa que quer resolver logo no outro dia. Irmãos, igreja do Senhor Jesus, precisamos sim ter isso, mas não fazer de qualquer jeito. Neemias, ele chorou, ele sentou, ele planteou, ele pensou nos muros. Aqueles muros não estão servindo para mais nada, as portas não estão servindo para mais nada, eu vou precisar de ajuda, eu vou ter oponente como ele teve, Sanbalate e Tobias, mas nada fez com que apagasse a chama que estava acesa dentro dele. Quantas vezes o inimigo quer apagar a chama do seu coração, quer apagar aquilo que está dentro de você, mas tem esse espírito de Neemias e não deixa Sanbalate, Tobias, não deixa, sabe, irmãos, a frieza do outro, a frieza da outra, o desânimo, não deixa isso apagar a chama que está acesa dentro de você. Não se preocupe, porque fulano não veio no culto, não veio. O importante é que você está aqui na presença de Deus, adorando a Deus, glorificando a Deus, aleluia. Sabe, aqueles que querem impedir, que querem desanimar, e tem muita gente querendo fazer isso, viu, irmã Sandra? Tem muita gente querendo fazer isso. É só dar uma brechinha. É só dar uma brechinha. É mesmo, né? Pronto, acabou. Então, igreja do Senhor Jesus, tá? A pessoa aceita Jesus, vai para a presença de Deus, um mês não resolveu a vida dele, vai embora. Já vem o desânimo. É a semente que não caiu em boa terra. Se não, estava tudo bem, veio uma tempestade, desiste, desanima, vem alguém para impedir, para pôr o pé na frente, para tropeçar, já quer parar. Não, irmãos, nós temos um Deus que é vivo, aleluia. Todos aqueles que quiseram, que venceram, passaram por cima de obstáculos, passaram por cima de pedras, passaram por cima de problemas, sabe, irmãos? Tiveram perdas na sua vida, sabe? Situações que era para realmente fazer parar, mas continuou, sabe por quê? Porque tem uma chama dentro de você. Tem uma chama dentro de você. Que chama é essa? É a chama do Espírito de Deus, é a chama do Espírito Santo, é essa chama que ardeu no peito de Neemias, e essa chama que eu quero que arda dentro de mim e que também arda dentro de você, aleluia. Louvado seja Deus. Essa chama não pode, ainda que joguem água, como Elias falou, mesmo assim o fogo vai pegar. E nós vamos continuar, irmãos. E nós vamos continuar. E o muro vai ser restaurado. E a porta vai ser restaurada. E a brecha vai ser tapada, aleluia. E a segurança, a proteção vai vir. Eu não sei, talvez alguns podem estar com um muro fendido. Talvez a porta possa estar derrubada na sua casa espiritual. Mas a palavra de Deus essa noite, aleluia, que Ele tem poder para restaurar esse muro. Ele tem poder para restaurar essa porta. Ele tem poder para resgatar, aleluia, para trazer de volta. Porque esse Deus é poderoso, aleluia.
resgatar, sabe? Não, não, ainda dá para restaurar. Mas está difícil. Difícil para mim. Para Deus está muito fácil. Difícil está para Ezequiel, olhando para aqueles ossos secos, e Deus pergunta para ele, ele não bateu no peito, eu sou profeta de Deus, pode sim, ele pegou e falou o que para Deus? Tu sabes. Ezequiel viu a situação, ele pegou e falou para Deus, tu sabes. Ele não bateu no peito, eu sou profeta, vai restaurar sim, esses ossos vão... Não, ele olhou, ele viu aqueles ossos, ele sendo profeta, ele falou o que para Deus? Tu sabes. Então, irmãos, o nosso Deus é um Deus de restauração. Não importa. Sabe, já viu aquele carro lá na funilaria, tudo contorcido, a batida foi feia, e o funileiro começa a bater, a desamassar. No outro dia você vai lá ver o carro, e daqui a pouco o carro está novo. É assim que Deus faz conosco. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que incendiou o coração de Neemias e quer incendiar o seu, o meu, o nosso coração também, aleluia. Porque Ele é poderoso, Ele é quem criou a cada um de nós. Então, irmãos, para que servem os muros? O muro para você, para mim, não é o muro lá da nossa casa, não. É aquela segurança, é aquela proteção. E Deus, Ele ainda tem poder para isso. Amém, irmãos? Graças a Deus. Que o Senhor, irmãos, possa sim manter, que a chama já está acesa, mas que ela se mantenha acesa, como se manteve acesa Neemias, no momento em que ele recebeu a notícia, que ele chorou, que ele pranteou, que ele foi falar com o rei, que ele foi, recebeu cartas ali para passar todo aquilo, todo o processo. Mas ele continuou indo em frente. Continua, irmãos. É tempo de continuar, não é tempo de parar. Que Deus abençoe, pastor André. Eu retorno a palavra ao pastor. Amém.